Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais tal. Hoje eu estou bastante curioso com o tema. O tema é uma palavra curta, está escrito seja, não significa ser, não fazer, não. Eu estou bastante curioso. Então, muito obrigado, Hortência, né, pela sua disponibilidade, para que possa abençoar nós com essa palavra. E fica à vontade, pode começar. Bom dia, queridos. Que a graça de Jesus, né, esteja sobre a sua vida, que o amor dele, né, esteja sobre o nosso coração nesse dia. E eu me chamo Hortência Medeiros, eu faço parte do Five já há 2 anos e estou aqui, né, para falar um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida, na nossa vida, na nossa casa, no meu coração, nesse tempo. E também um pouquinho antes, é, eu tenho 2 filhos, o Emanuel e o Davi Pedro, o Emanuel com 8 anos e o Davi Pedro com 6 anos. E estou casada com o Cláudio, sou casada com o Cláudio há 24 anos. Temos essa família linda que o Senhor nos deu e nos presenteou. E o Senhor, ele tem trabalhado muito, muito na minha vida, porque eu lembro de ter feito uma oração onde eu falei, registrei isso inclusive, ou me usa ou me mata. É forte. E eu não conseguiria viver, passar por essa vida no raso. E quando eu anotei e fiz essa oração em 2015, eu não imaginava tudo que vinha pela frente. Eu nem tinha planos de ter filhos. Eu nem tinha sonho de ter filhos. Porém, o Senhor, ele tinha planos para mim. Ele tinha planos gigantescos. E a minha fala era sempre: para que trazer filho para esse mundo para sofrer? Eu sempre falava assim, e eu tinha uma resistência, inclusive, até nesse assunto. Porém, o Senhor, ele já estava olhando para tudo isso. E ele olhava para esse plano e ele foi trabalhando isso em mim. O meu esposo já me cobrava filhos, porém eu era resistente em relação a isso. E quando foi em 2000 depois de Deus ter trabalhado também no nosso casamento, 2015, 2016, e nós aí já ir morar na nossa casa, veio o primeiro filho, o Emanuel, e, e o Emanuel hoje então está com 8 anos, vai fazer 9 anos, 2017. Mais tarde, sem muito planejamento, veio o Davi Pedro, que hoje está com 6 anos. E hoje o Davi Pedro está com 6 anos e o Davi Pedro tem sido a nossa maior ferramenta que Deus tem usado para transformar a nossa vida. Eu falo a nossa, a minha, do meu esposo. E Deus, ele, como ele já tinha um plano, e nada mais do que pegar algo que está acontecendo com um filho para transformar a vida de alguém. E talvez Deus tivesse outros caminhos, mas eu acredito que não seria tão forte, tão fundo, não pegaria tão fundo como tem pego em mim, como mãe. Em 2022, nós recebemos a primeira, o diagnóstico do nosso menino, do Davi Pedro, com 2 anos. Ele estava com 2 anos e 2 meses. Primeiro diagnóstico de leucemia. E ali naquele momento nós não entendemos, mas a gente sabia que era uma ação que Deus estava permitindo naquele momento para algo maior. E quando aconteceu isso, de a gente receber esse diagnóstico, a gente estava, quando viu, num dia a gente estava em casa, tudo bem, no outro dia a gente já estava dentro de um hospital de câncer infantil, em Cascavel. Lá permanecemos por 74 dias, no pior tratamento assim, que a gente pode presenciar de uma criança. Ele passou por quimioterapias muito fortes, já nos primeiros dias, as reações muito difíceis mesmo de passar, sabe? Ficar carequinha pela primeira vez, a gente teve toda essa experiência, assim, foi muito forte, foi de muito alto impacto emocional.
E aquele ano passou assim, de uma forma arrastada, mas ao mesmo tempo Deus estava trabalhando em mim. Ele estava me transformando. Foi assim aonde ele me esmagou. Aonde parece assim que ele esmaga, é aquele processo, né? Do que quebra o barro, é, transforma aquele barro de novo, aquele vaso de novo em pó. Era essa a sensação. Quebra esse vaso, transforma em pó. Depois ele joga aquela água que é o Espírito Santo e vai moldando novamente aquele vaso. E é assim que eu me senti em 2022, Deus me quebrando, literalmente me quebrando. Eu era uma dor física. Naquele ano o meu emocional ele estava muito abalado. Eu engordei muito, eu estava com quase 100 quilos. E aquele ano assim o meu emocional estava um caco. Porém, quando chegou mais no final do ano, piorou um pouquinho, piorou um pouco mais, porque eu perdi o meu pai. Meu pai teve uma parada respiratória e acabou ficando internado e faleceu, veio a falecer. Ali eu vi que se eu não fosse buscar ajuda emocional, mesmo eu tendo a espiritual, Deus me direcionou para ter a busca por saúde emocional, porque eu estava muito mal. E se eu não fosse em busca disso, talvez eu não sei se eu estaria aqui hoje para contar essa história, sabe? Porque eu estava me afundando e me afundando. Mesmo a gente tendo o espiritual muito forte, se o emocional não está bem, a gente tende a cair. E possivelmente a gente cai numa depressão ou cai em algo muito, muito mais profundo aí. Mas Deus, ele não permitiu, ele me direcionou, eu fui atrás de ajuda, busquei pessoas que pudessem me ajudar, mentores que me pegaram na mão, me levantaram. E 2023 foi onde eu tomei a decisão de cuidar de mim. Porque até então eu cuidava da vida dos outros, cuidava de todo mundo, eu era aquela que queria a aprovação de todos e não me cuidava. Eu agradava todo mundo dizendo sim para tudo e para todos, menos para mim. E Deus quis me ensinar a olhar para mim, porque é aquela coisa, você precisa colocar o oxigênio em você primeiro, para depois socorrer os outros. E se você não está bem, você não consegue socorrer ninguém. Você morre, você acaba, né, padecendo. E Deus, ele usou ele me deu os discernimentos, direcionamentos, e eu seguia. Ele me colocava no meu coração, participa de tal evento. Eu ia a São Paulo, eu investi muito em 2023 em mim, financeiramente, participei de métodos IP, participei de game over, de treinamentos de alto impacto emocional, investi dinheiro, investi muito em 2023. Por quê? Porque se você não fica parado dentro de casa, se você não vai em busca de estudo, você padece. Você tem que investir. São pessoas treinadas, pessoas que investiram também nelas e que estão ali para ensinar. E 2023 foi um ano assim que literalmente eu olhei para mim, emagreci, cuidei de mim. Foi um período assim onde Deus me permitiu cuidar literalmente da minha forma física, de tudo, do espiritual. Continuou o espiritual ali muito forte. Continua ali a parte, né, física e também a emocional, acompanhando ali as três esferas. E Deus foi assim trabalhando, me trabalhando, 2023, 2024. 2024 eu fui para treinamentos de operacional, por eu estar, né, no cargo de polícia penal. Eu fui para treinamentos operacional. Esse treinamento operacional me ensinou muito. Foram assim treinamentos assim muito fortes. E ali eu percebi que emocionalmente eu estava forte, porque eu não sei se vocês sabem, mas o treinamento operacional ele é aquele treinamento onde eles vão muito fundo no emocional. E ali Deus estava me mostrando o quanto eu estava forte emocionalmente. Pessoas ali que estavam ali para me tirar do treinamento e foram muito fundo no meu emocional. Só que não conseguiram me tirar, principalmente na primeira semana que eles falam, que é a semana zero.
Semana zero é aquela que você não come, não bebe, não dorme, você só toma água e eles treinam você numa profundidade muito grande no físico, num treinamento muito forte, né, no físico. E ali eu aguentei a semana zero ali muito bem, emocionalmente, e eles não entenderam o porquê que eu estava tão forte emocionalmente. E eles foram buscar o porquê. Eles ligaram na minha unidade de trabalho e vieram descobrir o que eu tinha passado com meu filho. E ali o Senhor ele já estava trabalhando através da minha vida para alcançar colegas de trabalho. E naquele treinamento eu pude falar muito de Deus para os colegas, sabe? Deus estava me usando ali já naquele treinamento. E voltei desse treinamento muito sabendo quem eu era, mais do que sabendo quem eu era, sabendo que Deus estava trabalhando em mim, o meu emocional, a forma como eu devia me posicionar. Eu já estava, né, bem melhor emocionalmente, já estava posicionada, sabendo quem eu era, a minha identidade ativada, que você saber quem você é vai muito além do que você faz ou do que você tem. O seja, esse nome curtinho, como você disse, Rodrigo, o seja é quem você é quando as cortinas se fecham. O seja é quem você é quando ninguém está olhando. É você no mais íntimo. Esse ser é aquilo que Deus vai te transformando no caráter de Cristo. E Ele foi me transformando no caráter de Cristo, dia após dia, para chegar no molde que eu estou sendo transformada dia após dia, emocionalmente bem, passando por tudo que a gente está passando. Precisou Deus trabalhar em mim, trabalhar muito em mim. E o tempo foi passando, em 2024, porém, em 2024, Davi Pedro teve uma nova recidiva. Recebemos de novo o diagnóstico de leucemia, que estava no líquor, na medula, aqui nesse líquido que passa na espinha, e ali estava a leucemia novamente, em setembro de 2024. E ali a gente se viu de novo, com um aperto no coração, mas ao mesmo tempo entendendo que aquela luta que vinha de novo era para nos refinar, mas não para nos destruir. E foi onde eu conheci o Five, foi ali, perto de novembro de 2024, que eu conheci o Five, que foi uma ferramenta que Deus me mandou para estar me ajudando naquele processo. Porque eu me perguntava assim, será que eu vou me manter emocionalmente forte? Será que passar por tudo de novo com Davi Pedro isso não vai me abalar emocionalmente de novo? Será que eu não vou cair? E foi uma ferramenta que Deus me mandou, foi o Five, para que eu não caísse, né? Para que eu não voltasse a velha mulher. E eu mantive firme ali, o Five me ajudando, as meninas ali, todas ali, né? Passando por aquela fase, Davi Pedro ficando carequinha, aí foi onde eu tive o direcionamento de eu doar meu cabelo, e foi assim uma nova fase ali que Deus estava também trabalhando no meu coração, e foi onde assim Deus me refinou mesmo. Ele fez o processo ali de refino para estar entrando numa outra fase. Eu não sei, Rodrigo, o que Deus vai fazer através desse refino de agora, porque está sendo muito forte. 2025, então, foi ali o processo ali, passou, Davi Pedro voltou para a escola, voltou para a vida normal, porém, ainda não tinha acabado todo o processo do Davi, desse tratamento dele. Quando foi nesse ano, de novo, passando, foi em maio, pegamos de novo o diagnóstico de leucemia, agora na medula óssea, que é na fábrica do sangue, onde eles decidiram por fazer o tratamento com o transplante de medula óssea. E aqui estamos em Curitiba para esse processo, começando tudo
todo o processo de novo, quimioterapia muito forte, agora um pouquinho mais agravante, que é a questão da radioterapia. E quando foi nessa quinta-feira, o Davi Pedro teve uma consulta com a médica do transplante, colocando todos os prós e todos os contras, sabe? E ela colocou ali tudo. Até eu mandei o áudio num grupo de apoio do Davi Pedro, e ali naquele áudio está falando tudo. Os prós e os contras. E todo o cuidado que a gente está tendo que ter e vai ter que ter posteriormente a isso, mas o Davi Pedro vai fazer o transplante, então a partir essa semana já começa, era para ter começado na sexta-feira a radioterapia, mas vai começar nessa semana agora, na segunda-feira, a radioterapia no líquor. Depois entra com uma radioterapia mais forte, que daí é na medula óssea, e daí no corpinho todo. Todo esse processo gera queimaduras, gera desconforto, gera tudo de ruim, assim, para o corpinho dele. Mas o que o Senhor tem colocado no meu coração desde o momento que eu recebi esse terceiro diagnóstico, a frase, vai ficar tudo bem. Ou as pessoas me confirmam isso com vai ficar tudo bem, ou as pessoas me confirmam com vai dar tudo certo. E eu não tenho dúvida de que vai dar tudo certo, de que vai ficar tudo bem. Porque o Senhor, Ele coloca no meu coração que todo esse processo, tudo que nós estamos passando, é para fazer além, é para ir mais fundo, é para entrar numa fase mais profunda. Nesse tempo de dor, Ele tem colocado no meu coração que é para não parar de fazer o que eu estou fazendo no meu trabalho, que Ele tem me usado como instrumento nas mãos dele para estar evangelizando lá no meu trabalho, para presos, para pessoas privadas de liberdade, pessoas que muitas vezes nem mais a família acredita, mas o Senhor acredita. E o Senhor, Ele tem me dado esse projeto desde agosto do ano passado, onde temos alcançado vidas ali, que para Deus importa. Antes de tudo isso começar, em agosto do ano passado, eu precisei orar. Eu falei, Senhor, coloca o olhar de Jesus em mim. Pai, coloca o olhar do teu filho em mim, porque eu não dou conta. Eu sou humana, eu sou julgadora. Na condição de policial penal, eu fico sempre na defensiva. Senhor, coloca o teu olhar em mim, porque senão eu não vou conseguir fazer tudo o que o Senhor tem me pedido. E literalmente, Ele tem colocado esse olhar em mim desde então. O olhar de Jesus para aquele lugar. Ele me deu a visão de que esse presídio onde eu trabalho, ele tem 1.600 detentos, um pouco mais. E ele tem me colocado a visão de que aquele lugar vai ser um lugar onde ele vai transformar vidas, onde pessoas serão transformadas, onde não vai ter condições dessas pessoas elas passarem por ali e não saírem melhores do que entraram. E ele me fala no meu coração que eu sou a mensagem que eu tenho levado de Jesus é para a condenação de alguns e para a salvação de outros. E que eu tenho simplesmente que fazer. E que está no meu coração em fazer. Obedecer. E ele já colocou no meu coração, desde o ano passado, a mensagem, a palavra de ser obediente, obediência incondicional. Que é não colocar condição para obedecer, é simplesmente fazer. E quando veio o diagnóstico dessa recidiva de agora, ele falava no meu coração assim, que agora não era comigo, era com ele. E que era para mim sair do controle total dessa situação. E literalmente, eu não estou conseguindo pegar atestado, porque meus atestados para acompanhante de saúde, eu não posso mais pegar, porque senão eu fico sem salário. E posso até pegar, mas daí na condição de ficar sem salário. E ele falou no meu coração, não para, não para, prossiga, deixa que eu cuido dele. E a decisão que tomamos, eu e meu esposo, é que nesse momento eu vou dar atendimento para o nosso filho Emanuel lá em casa, lá em Beltrão, e trabalhar e dar apoio aqui quando necessário. Mas nesses próximos 45 dias que vão se seguir,
depois do dia 24, eu vou para casa, eu e o Emanuel está aqui porque ele está de férias, e o Davi não internou ainda, ele vai internar dia 24. Deus tem colocado no meu coração que nesses 45 dias ele vai fazer o céu descer naquele lugar. E o que ele tem colocado no meu coração é para acelerar o tempo nesses 45 dias. Que nesses 45 dias é para fazer tudo o que ele colocar no meu coração. E o que eu já tenho feito, o que nós temos já feito, é movimentos lá dentro. Tanto é que no último plantão, que foi na quinta, fizemos, né, quatro movimentos lá dentro de evangelização, onde o céu desceu naquele lugar. Tem uma história que diz que Davi Miranda, ele é o criador da igreja Deus e Amor, que em 84 ele estava nos Estados Unidos. Essa história eu ouvi da boca de um detento, tá? Eu só estou passando aqui para vocês. Que em 84 Davi Miranda estava nos Estados Unidos ministrando, e lá tinha todas as bandeiras. E quando ele chegou para falar da bandeira do Brasil, ele falou com essas palavras, que de dentro dos presídios ia sair o avivamento, ia acontecer o avivamento no Brasil. E quando ele falou, o detento falou assim, que de dentro para fora ia acontecer isso, eu me lembrei o motivo de que Deus colocou no meu coração há 1 ano e meio atrás, de colocar esse nome no meu livro, de dentro para fora. Porque foi de dentro para fora que Deus fez uma transformação genuína em mim. De dentro para fora que Deus precisou trabalhar em mim, transformando o meu caráter, para agora, de dentro para fora, eu ser um instrumento nas mãos dele, de dentro para fora de um presídio, de onde ninguém espera nada, de onde ninguém olha com um olhar bom. É poucos que olham com um olhar bom, só aqueles que têm o olhar de Cristo mesmo, para olhar com um olhar bom para aquele lugar. É um olhar pesado? É um lugar pesado? É um lugar espiritualmente que ninguém quer mexer. Mas o Senhor falou no meu coração, eu estou te entregando um ministério. De dentro para fora você vai ajudar, você vai ser esse instrumento onde de dentro para fora eu vou estar levando, avivando. E se vai começar pelo presídio onde eu estou, talvez seja. Talvez ele está levantando outros em outros lugares que com certeza também estão com a mesma visão, que ele coloca visão em várias pessoas. Mas ele me entregou um ministério. No último treinamento que nós demos ali, ele colocou no meu coração de fazer um jejum de 7 dias só na água. E eu comecei no dia 21. Primeiro ele colocou uma doideira no meu coração. Ele falou assim, você vai entrar lá no meio deles. Porque eu até então estou treinando uma turma, a primeira turma de detentos do fechado, que são pessoas que estão lá presas há 19 anos, pessoas que estão lá presas há muitos anos e ainda tem muitos anos para ficar presa. E ele colocou essa voz aí, dizendo assim, você vai entrar lá no meio deles. E aquilo me tirou o sossego, e eu falei, isso não é de mim, porque isso é uma loucura, isso humanamente não existe, não há possibilidade disso acontecer. São 40 homens dentro de uma turma, e eu fico numa área de segurança, que é numa grelha, e uma janelinha só, onde eu fico olhando eles, e passando o conteúdo ali num data show. E ele, no dia 21, colocou no meu coração, dia 21 de junho, não, você vai entrar lá. Aí eu pensei assim, falei com ele, eu falei, Senhor, não tem condições. Eu vou ter que assinar um termo para dizer que eu assumo os riscos, então. Mas eu fiquei aquele dia impaciente, assim, e à noite, quando foi 8 horas da noite, 20 horas da noite, eu estava jantando e ele falou no meu coração assim, entrega, colocou no meu coração de fazer esse propósito e entregar esse propósito no dia 28, às 20 horas, quando eu estivesse ceando lá com eles, lá embaixo, naquele ambiente deles lá, com eles lá no meio. E quando veio isso no meu coração, esse desafio, não seria um desafio, mas esse propósito, eu pensei assim, vou fazer. Se for de ti, vai manter no meu coração e vai acontecer. Se não for, o Senhor vai tirar do meu coração e tá tudo certo.
E quando foi segunda, eu estava numa reunião com a juíza da VEP, que é da Vara de Execução Penal, e eu contei para ela, no começo ali, sabe, da manhã, eu falei, ó, eu tô com isso no meu coração, e ela me chamou de louca. Ela falou, Hortência, tu tá louca. Ela começou a me mandar vídeo no decorrer do dia de pessoas decapitadas, de coisas horríveis que acontecem dentro de um sistema prisional. E ela falou assim, dela começou, daí eu falei, doutora, eu não tô louca. Se for de Deus, vai manter, eu tô orando. Mas se for dele, vai manter. E se não for, tá tudo certo. E eu comecei a orar. E eu perdi sono na terça. Na quarta, quando foi na quarta, eu orei. Eu falei, Senhor, se for de ti, mantém isso no meu coração. Se não for, tira. Se for de ti, coloca paz. E acredita, ele colocou paz no meu coração. Quando foi na quinta-feira, eu cheguei no trabalho, o diretor estava lá sentado tomando café no refeitório, sozinho. Aí eu falei, o momento é agora, eu vou falar com ele. Sentei na frente dele e eu falei assim, seu Miller, eu tô com uma coisa na minha cabeça e não sai, e ontem eu orei, e ele é evangélico, e ontem eu orei e eu falei com Deus e ele colocou paz no meu coração. Aí ele só olhou para mim assim, vamos orar. Se for de Deus, eu vou estar aqui no domingo e eu entro lá com você. Mais doido que eu. Aí ele falou assim, se for de Deus, eu vou contigo, eu entro contigo. E quando foi na sexta-feira, a gente subiu no monte para orar, levei os 40 nomes, levei as cartinhas que eu tinha escrito ao próprio punho para cada um deles, nominal, para orar. Subimos no monte, oramos, aquele pessoal que estava lá oraram. Aí o Deus me deu o direcionamento de chamar os legendários para estar participando comigo, lá dentro daí, junto, para estar junto com o pastor que ia estar entrando para batizar. E eu não sabia ainda se eu ia entrar, mas Deus me deu o direcionamento de convidar os legendários e os da Donep, os senhores da Donep, para estar ajudando. E chamei a comunidade, um pessoal ali, pastores e o pessoal da Donep, legendários, para estar participando de uma reunião onde o pessoal, 3 policiais penais, viriam de Foz do Iguaçu para apresentar um outro projeto, que é o Caminho de Vida, que a gente está implantando dentro da unidade. E nisso, quando foi no domingo, chegou esse pessoal de Foz do Iguaçu, os policiais penais, apresentaram de cima, né, lá da área de segurança para esses detentos, o projeto que a gente estava instalando, ia instalar dentro do presídio. E nisso chegou o diretor. E o diretor só olhou para mim e ele falou assim, nós vamos entrar. Eu vou entrar contigo. Aí eu só, sabe, dei assim um riso assim, eu falei, Senhor, eu estava no 7º dia de jejum. Gente, eu estava numa, sabe, eu estava flutuando naquele lugar. Sabe quando você está bem, a tua cabeça está tão lúcida, tu está tão, sabe, pensando muito bem. Eu pensei, Senhor, só o Senhor mesmo para fazer isso. Me dá essa força. Aí eu me lembro da Cris falando que jejum sem oração é dieta. E jejum com oração, ele nos fortalece. E literalmente, gente, eu tive essa experiência tão forte de que o jejum com oração, ele nos fortalece e a gente fica muito mais forte. Então, fiz esse jejum ali, entreguei o 7º dia, entregando a ceia para aqueles detentos embaixo ali, onde a gente batizou 22 detentos. E nisso nós estávamos embaixo, os policiais que estavam de Foz ali entraram junto, e um dos policiais ajudaram. Até vou mostrar aqui para vocês o vídeo deles batizando ali, só para vocês terem consciência. Um policial penal, aqui, batizando detentos. A gente furou uma bolha ali de segurança. Uma bolha que ninguém fura, principalmente por ser do regime fechado, nunca aconteceu isso dentro de um presídio, tá? Só para vocês terem consciência, nunca aconteceu. Ninguém lembra disso acontecer. Ó, aqui tá o policial penal. Não sei se não tá saindo som, né? Vou ter que baixar, sair desse som aqui que eu tô falando e vai aparecer o som de lá, tá? Só para vocês terem consciência. Aqui.
Ficou... Vocês viram um pouquinho ali? Não sei se deu para ver, não deu para ouvir. Uhum. Deixa eu só um pouquinho. Só me dá um segundinho que eu consigo aqui. Eu só vou tirar o som aqui, tá? Vocês têm som, mas dá para ver sim. Esse é um dos momentos, então, ali onde o policial penal está batizando o pastor. E ali, gente, vocês não têm noção da atmosfera desse lugar. Então, nesse tempo de agosto para cá, foram 109 pessoas ao todo que umas aceitaram Jesus, outras que se reconciliaram ao todo, de agosto para cá. E 59 que batizaram, que desceram as águas. 60 comigo, porque eu renovei o meu batismo num desses batismos. Eu me batizei há 24 anos e eu senti em algum momento, num momento ali, de me batizar ali com eles. E foi assim, surreal, né, o que Deus fez. Aqui é onde, só para vocês terem visão da área de segurança onde a gente ficava, que é em cima, numa janelinha, e eles lá embaixo, só para vocês terem noção. Aqui, só para vocês saberem, a juíza que, a minha colega, a minha amiga, agora ela é minha amiga, na verdade, a doutora Divângela, que me chamou de louca lá na segunda-feira, até eu nem tinha entendido por que eu tinha contado para ela, que eu tinha me arrependido de ter contado lá no dia, porque ela começou a mandar vídeo doido lá. Aí ela tá aqui, tá? Ela tá aqui junto. Ela entrou com nós. Só para vocês terem noção, uma juíza que executa policiais penais aqui junto. Isso não existe, gente. O diretor ali junto. Isso aqui, olhando humanamente, pode dar uma caca muito grande. Muito grande. A nível nacional, só se olhar pelo olhar humano, né? Mas aqui não tinha espaço para o mal chegar perto. Aqui não tinha espaço para o mal fazer algo, sabe? Porque a atmosfera desse lugar estava tomada pelo Espírito Santo. Em um outro momento, só para vocês terem noção, nós estávamos uma noite, um louvor aqui era a noite que estava acontecendo um louvor, que o céu desceu naquele lugar. Eu estava na área de segurança e eu sentia o meu corpo trepidando de cima e embaixo, eu tremia o corpo inteiro, eu sentia muito forte a presença do Espírito Santo. Quando nesse dia aqui, foi no dia, se eu não me engano, dia 14 de junho, quando nesse dia aqui, foi no dia 7 de junho, quando saíram desse ambiente, esses homens, aconteceu isso aqui, ó. A área de segurança de sistema detectou isso aqui e me chamou lá. Eles falaram, Hortência, um menino que estava lá, Hortência, quando vocês saíram de lá, quando eles saíram de lá, começou a aparecer essas imagens. Vocês vejam que é a sala onde eles estavam. Os dois lados das câmeras pegavam. Começou a sair, sabe, essas bolhas indo de um lado para o outro e muito rápido. E essa experiência, assim, foi visível. Eu falei, isso aqui não pode ser do mal, porque não tem como. O mal se estabeleceu num lugar onde o Espírito Santo estava em minutos antes. Não existe essa possibilidade. Então, aqui está eles, essa turma. Aqui se formou, então, 40 homens. A gente tem aplicado uma ferramenta ali, que é o método CIS, que é uma ferramenta de transformação emocional. E depois desse momento, a gente começou com isso aqui, ó, com o Caminho de Vida, que é um outro projeto que esse pessoal veio para direcionar nós para começar, que está acontecendo em Foz há 14 anos.
que é na área espiritual. Aí juntamos a área emocional e espiritual, onde tem feito, assim, dado muito resultado. Aqui foi um dos momentos que, lá na última cela, fica esses homens, eles oram, eles jejuam, eles leem a Bíblia, eles buscam, e nessa última cela é a cela igreja. E daí, uma vez um dia sim, um dia não, uma equipe de polícia de MRP vai lá, aí eles saem orar, entre a galeria ali, as outras celas, e depois eles voltam. Eles têm 1 hora para orar, aí cantar louvor. Então, isso aí eu fiz 4 movimentos já no último plantão. E é isso aí que vai acontecer todo um dia sim, um dia não. Mesmo eu não estando lá, vai acontecer. Então, vocês vejam que o Senhor, ele nem começou eu falo assim que nós estamos em treinamento ali. Ainda nem começou. Que tudo que Deus vai fazer naquele lugar, a gente nem tem consciência do que Ele vai fazer. Aí a gente tem um grupo, até se vocês quiserem participar, esse grupo ele é o CIS e Caminho de Vida. Aqui a gente manda todos os vídeos, todos os que acontecem ali dentro, onde esses vídeos aqui só não pode estar compartilhando em outros grupos. Mas para você ver, se você quiser participar, eu posso estar te colocando nesse grupo. Aqui já é uma turma de fora, onde a gente tem um grito de guerra, e daí a gente faz, que o grito de guerra é Jesus Cristo é o Senhor desse lugar, 3 vezes, e glória a Deus. Aqui eles estão fazendo esse grito de guerra. Então, gente, só para vocês terem consciência do que Deus tem feito e o que Deus vai fazer naquele lugar é fora do comum, porque não tem como. Não tem como você chegar lá e começar a falar de Deus e as pessoas se fecharem. Eles estão abertos, eles estão sedentos, eles querem receber. Poucos que se fecham. Muitos, eles querem a presença de Deus, eles estão ansiando pela presença de Deus. E cabe a nós, sabe, fazer isso. Lógico que eu estou numa condição de policial penal e para mim fica mais fácil. Talvez sim. Mas eu creio assim que Deus pode levantar qualquer um. Qualquer um que eu digo, pessoas, né? Que ele já deve ter colocado talvez aí no teu coração uma missão, não seja essa, mas talvez outra missão. Talvez na rua falar com pessoas estranhas, talvez ele coloque no teu coração e você às vezes recua. Talvez falar do amor dele para a família, ou no teu bairro, na tua rua. Eu não sei o que Deus tem direcionado aí no teu coração, mas alguma coisa ele deve ter direcionado e você talvez se encolheu. Ser você é você ter a identidade de Cristo a esse nível, sabendo que não é mais sobre você, é tudo sobre Ele. Que não é mais você que está, sabe, ali, você é só um instrumento nas mãos dele. E que você abra o teu coração hoje. Se essa mensagem chegou até você, que esse vídeo está sendo gravado, se essa mensagem chegou até você, é porque o Senhor quer falar com você nessa manhã. Independente das circunstâncias que você esteja passando, independente do que veio para você, pega isso como aprendizado, pega isso como algo que vai te dar energia para você focar em algo muito maior que Deus já colocou no teu coração. Talvez você não esteja passando por algo que eu estou passando, como uma criança que está passando por um tratamento de leucemia. Talvez não seja nesse nível. Mas talvez a tua dor pode ser que Deus está te ensinando a ser mais forte, a ser mais forjado, a caminhar com Ele independente das circunstâncias, independente do que você esteja passando. Se o teu coração aprender com as circunstâncias que Ele vem te colocando, você vai crescer demais. Crescer num sentido assim que é para Ele te usar, para você alcançar outras pessoas. Às vezes Deus, você está pedindo para você, mas Deus não quebra princípios. É primeiro Ele fazendo em você, para depois Ele fazer através de você, que é você servir, você fazer, para depois ser o para você. E muitas vezes eu orei também pedindo para mim,
Mas Deus ele não quebra, ele não vai quebrar princípios nunca. E esse princípio da obediência, esse princípio do processo, ele não vai quebrar. Ele não vai fazer para você. Primeiro ele vai fazer em você. Pega essa tua dor, pega esse momento, pega isso, as situações que estão vindo para a sua vida como algo bom, como algo que Deus vai fazer através disso, algo grandioso lá na frente. O que Deus vai fazer nesses 45 dias, talvez vocês vão saber, porque vai ser a nível nacional que Deus vai fazer nesse lugar. Francisco Beltrão talvez vai ser conhecida como o sistema prisional onde transformou outros sistemas prisionais. A gente está abrindo um caminho no meio do mato, porque isso não existe. Abrindo um caminho aonde pessoas que têm um olhar horrível para aquele lugar, pessoas que olham para aquele lugar como um lixo humano, um lixão humano, e literalmente no Brasil só que vai deixar de ser isso, vai deixar de ser um lugar onde vai ser jogado pessoas lá para morrer, morrer na identidade, morrer para a sociedade, morrer. Não, vão ser pessoas como é que é a palavra? Reciclagem, né? Seria uma reciclagem, seria pegar uma pessoa e mudar o caminho dela, transformar ela e mudar a rota dela. Talvez seja esse o nosso papel, o meu papel ali nesse momento que Deus tem me direcionado para fazer. Ressocializar essas pessoas para serem melhores pais, melhores filhos, melhores esposos, e sendo isso, muda toda uma geração. Acontecendo isso, muda toda uma geração. Aqui está uma colega, a Eliane, tem acompanhado de perto ali todo o trabalho. A Eliane tem sido também uma pessoa que tem me fortalecido ali. E tem sido assim, gente, de tudo que a gente tem começado ali, já temos grandes resultados, tá? Pessoas que já saíram dali transformadas. Pessoas que já saíram dali com uma nova visão. Como tá o Galina, talvez. Hoje, talvez ele não tá aqui. Mas... ele não tá hoje. Mas o Galina que tem participado do Five, ele é um deles. O Jorge também, não sei se ele tem começado a participar, também era um deles. E eu tenho direcionado eles para vir para cá, porque eu sei que aqui eles vão receber o alimento diário, para se manter no caminho. Então eu quero agradecer essa manhã, agradecer por vocês estarem aqui me ouvindo. Não sei o que Deus vai fazer nesses próximos 45 dias, não sei, literalmente eu não sei, tá? Eu só sei que Ele vai fazer grandes coisas na minha vida, na minha casa e lá no meu trabalho. Então, quero estar aqui, quero pedir a oração de vocês para que Ele mantenha o meu coração em paz. Eu tenho passeado, andado naquele lugar, cantarolando, eu tenho me observado, eu tenho sentido alegria, eu tenho sentido paz, mesmo passando por tudo. Quando eu estou lá, eu estou fazendo o que Ele tem me direcionado, eu tenho sentido uma alegria sem fim. E uma paz, assim, que excede mesmo a todo entendimento. Então, ele tem colocado isso no meu coração para realmente só fazer, só ir fazer. E ele vai cuidar dos meus, ele vai cuidar da minha casa, ele vai cuidar da minha família. Isso eu não tenho dúvidas. Tá bom, queridos? Vamos abrir então, né, para perguntas, Rodrigo. Se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade, estou aqui para responder. Muito obrigado, né, por essa manhã, por esse testemunho. Então, quando você estava falando do seu filho, veio claramente para mim a visão de Taça de Sardente. Fogo é a prova. E ali houve o chamado de Moisés para levar e conduzir o povo de Deus. Então veio claramente a visão. E você estava falando de outros momentos aí da sua jornada e eu venho, sabe? Faraó, ele tinha decretado a morte dos meninos e Moisés foi poupado. Então, eu diria que esse projeto, ele não é nacional, ele é internacional, ele é mundial. E eu declaro cura sobre o seu filho, restauração, renovo, sangue restaurado, medula restaurada.
em nome de Jesus. Espíritos de enfermidade, sejam mais amordaçados e vão para o inferno para outro lugar. Que o filho da Hortência seja testemunha viva e que a Hortência seja Moisés aqui nessa terra. Já é. Em nome de Jesus. Quero agradecer, viu, Hortência? Só agradecer por esse testemunho. Exemplo na nossa vida. Amém. E, Rodrigo, não estaria acontecendo o que está acontecendo, alcançando essas vidas, se eu fosse a antiga mulher. Se não tivesse passado por toda essa forja, todo esse fogo aí, eu não estaria fazendo nem nada. Na verdade, eu estaria lá, indo trabalhar, pegar o meu salário e indo embora. Entende? É muito mais fácil. Também, né? Moisés também era um egípcio. E houve transformação, sabe? Então, todos nós, os parabéns pela sua disponibilidade, sua entrega. Inclusive, hoje, estamos lendo o capítulo de Ezequiel aqui no Live, e o que veio para mim foi Ezequiel 25, e veio a mim o Senhor dizendo, só isso. E foi o que aconteceu com você, né? Deus nos fala de formas diferentes. E aí temos que ser obedientes e ter temor para poder seguir. Né? Provérbios 19:20, ouve o conselho e recebe correção, para que no fim seja sábio. E foi o que aconteceu com você na prática. Então, parabéns. Parabéns mesmo. Pessoal, E, fica à vontade, pode falar. e também eu posso afirmar para vocês, enquanto vocês estiverem, se alguém aqui ainda tem necessidade de aprovação, que você não consegue fazer o que Deus tem mandado no teu coração, tem colocado no teu coração por conta de medo que os outros vão pensar ou falar. A Eliane sabe a barra que é ali. É uma visão assim muito antiga dos colegas. E o Senhor, quando eu vejo uma crítica, ou uma cara feia, ou um olhar ruim, ou nem cumprimenta, ou me olham com cara de nojo, eu olho para eles e o Senhor tem colocado como consolo no meu coração. O dia deles vai chegar. O Senhor vai alcançar todos eles também. Inclusive aqueles policiais que vieram de Foz, inclusive das forças igual a Eliane está, de operação, ele se converteu através de um detento. Os dois outros também, eles tinham a vida toda torta, mas se converteram por conta de um detento. Então, quando eu soube disso, daí vem no meu coração, o dia deles também vai chegar. O tempo de ignorância também vai acabar. E eu só não posso parar por conta disso. Então, vem todos os dias, vem pessoas contra. Mas eu olho só para o que ele tem me direcionado. Então, se Deus não tivesse me curado da necessidade de aprovação em relação às pessoas, eu não estava fazendo nem nada, na verdade, eu estava paralisada. E talvez Deus quer falar aqui nessa manhã, nesse momento, para de ficar olhando para que os outros vão pensar ou falar de ti. Começa a fazer aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Para você não passar por essa vida, simplesmente passar por ela. Deus às vezes te fez com um propósito tão grandioso, tão poderoso. Ele quer te usar onde você está. Talvez você pense assim, mas eu para fazer alguma coisa para Deus, eu tinha que, tá lá no presídio igual a Hortência. Não, talvez é na tua rua, talvez é no teu bairro, talvez Deus quer fazer através da tua boca mesmo. Para ali, sabe, às vezes na tua casa mesmo, entende? Então, se você começar a vencer essa questão da necessidade de aprovação, você vai, com certeza, começar a ter resultados grandiosos nas suas mãos para entregar, quando for lá o dia que o Senhor te cobrar. Você fez o que com os talentos que eu te dei? O que você fez? Eu te dei, eu te entreguei? Não, eu enterrei, Senhor. Eu enterrei. E aí? Então, por conta de medo, necessidade de aprovação, você tem que vencer isso. O seja, você ser, é você saber quem você é em Cristo. Você é. Não precisa dos outros te aprovarem ou te olhar. Quem é ela? Para começar, é louca, mudou de nome. Não sei se você sabe essa história. Meu nome era outro. Precisou furar a bolha da necessidade de aprovação mudando de nome. Para parar de ficar me preocupando com o que iam achar ou falar de mim.
Esse primeiro passo foi a mudança de nome. Eu mudei meu nome lá em 2023. Foi um direcionamento também, uma obediência muito difícil. Eu renunciei ao meu primeiro nome. Eu aceitei o nome que Deus estava me dando. Colocou no meu coração e Ele me confirmou por 7 dias ali que eu não dormia. 7 dias ali, um nome estranho, um nome diferente. Falavam para mim, quando eu comecei a falar lá, nome feio. Não tinha outro para você escolher, sabe? Ou, eu não gosto desse nome. Tipo, assim, sabe? E as pessoas, elas são intrometidas, elas se intrometem nas questões suas, mas elas não, na verdade, elas não fazem nada também. Entende? Elas também são escravizadas também, sabe? Elas também são pessoas escravas. E quando a gente faz algo fora do comum, fora da lógica, liberta os outros também. Então, eu estou aqui nessa manhã para te libertar, para te dar na tua mão uma ferramenta, algo que você, se você seguir, você obedecer, você vai se libertar e você vai fazer grandes coisas para o Senhor nesse lugar, nesse tempo, tá bom? Eu abri para pergunta e não deixei ninguém falar, mas levanta a mão aí se tiver pergunta. Perfeito. Tem mais alguns minutos antes da gente finalizar. O Everton aqui pede pro Lorival, passou por um processo também, curado já, graças a Deus, né? De câncer, orar pelo seu filho. Você pode fazer uma breve oração rápida, Lorival, por favor? Qual que é o nome do seu filho, Everton? É Davi Pedro. Davi Pedro. Lorival, você pode fazer a oração por gentileza? Claro. Estão me ouvindo bem aí? Sim. Hortência, você é um... Eu fico imaginando ali, quando Noé começou a construir a arca, também o pessoal devia ficar assim, que cara doido, né? Mas quando a gente obedece a Deus, Ele usa realmente isso aí, você é uma inspiração. Uma inspiração. Outro dia eu estava ouvindo até a história do rapaz que estava preso, o Carlinhos, ele já foi um programa aí, e foi lá dentro da prisão. Olha só como Deus usa os loucos para confundir os sãos. Ele foi liberto dentro da prisão. Você tem feito um trabalho maravilhoso. E glória a Deus pela sua vida. Quero orar aqui pelo seu filho, Senhor, eterno Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, por ter levantado essa mulher para libertar homens que no mundo natural se encontram lá em cadeias, em traumas, até em suas escolhas, sim, erradas que eles possam ter feito, sim. Mas eu creio que o Senhor é um Deus que faz nova todas as criaturas. É um Deus que cura, Senhor, todas as feridas físicas e emocionais. Então, especialmente, eu vim aqui, Senhor, pedir para o Davi Pedro, para que o Senhor olhe, Senhor, para o filho desta mulher que se posicionou para levar almas para ti, Pai. Então, pedimos aqui unidade de oração, de fé, Pai. Juntamos aqui toda a nossa fé. Assim como o Senhor não me curou, o Senhor Jeová Rafá, que nada é impossível para ti, Pai. Que o Senhor entre agora, Senhor, no sistema sanguíneo do seu filho Davi, Pai, e vá restaurando todas as suas células, Pai, eliminando todo esse câncer do seu sangue, Pai. Em nome de Jesus, Pai, pois o Senhor é o Senhor que cura, o Senhor que liberta, e o Senhor que olha pelos seus filhos amados, Senhor. E é uma mãe aqui, Senhor, clamando, e é todo um movimento que tem o Senhor como norte, clamando aqui por essa vida, e nós cremos, Senhor, que o Senhor vai agir nesta vida. Davi esteja curado em nome de Jesus Cristo. Davi, que em sua vida você seja um profeta, que você cresça saudável e ganhe muitas almas para Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa cura. Obrigado, Senhor, por o Senhor trabalhar
nesse menino que virará um homem e que terá muita vida pela frente, muita coisa ele vai fazer para o reino de Deus e ele vai conhecer para que essa cura, Senhor, por que ele foi curado, para a glória do teu nome, Senhor. Ele vai honrar esse nome e vai falar e vai saber que o Senhor é o nosso Deus e dizer que o Senhor que o curou. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado pela vida da Hortência. Obrigado por esse movimento. Desse momento aqui, Senhor, que o Senhor nos ensinou que, independente da circunstância que esteja acontecendo na nossa vida, o Senhor está no comando de tudo. O Senhor está libertando almas dentro dessa prisão, através de um posicionamento de uma filha tua, Senhor. Então, olhe para essa filha e abençoe, Senhor. Abençoe, cure, Senhor, ela, toda a sua família, e que essa cura se expanda, Senhor, para todos nós aqui. Estamos aqui de coração aberto. Obrigado, Senhor, pela cura de Davi. E obrigado por esse momento, obrigado pelo dia de hoje. Gratidão por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. É o que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Lorival. Hortência, a professora Dorzinha colocou aqui no chat que é a possibilidade de os presos receberem liberdade e como é que eles vão se portar depois, né, com tudo isso que você trouxe a eles na sociedade. Então, já temos alguns que já saíram, né? E que receberam, né, todo esse treinamento, né, que a gente fala, que a gente tá dando lá. Eu não tô sozinha, né? Eu tenho, então, a doutora Divângela, que tá, a juíza, que ela tem possibilitado, né, da gente fazer tudo que a gente tá fazendo. Aí tem a Beth, que é uma das coordenadoras, que ela trabalha muito a questão emocional, que tem me ajudado. É, o diretor, todo o pessoal ali, né, que tem permitido, né, fazer esse trabalho. E a gente tem feito esse trabalho e alcançado, né, esses homens e já estamos vendo o resultado com eles, inclusive alguns já fora lá do sistema, fora do presídio e fazendo, evangelizando fora. Então, pessoas que já estão dando resultado fora do presídio. Então, a gente já vê isso acontecendo lá, sabe? Então, eu creio, assim, que esses que alcançam esse treinamento, os que estão alcançando esse treinamento, tenho certeza que vão fazer algo melhor à medida que saem, né? Com certeza sai um novo pensamento. Existe um trabalho de discipulado pós-saída também, que eu acho que quando vai para a sociedade, é, talvez pelos, pela esfera, né, daquela pessoa, Eu né, tenho, pela sociedade. eu tenho direcionado para igrejas. Aqui, eu tenho conversado com os pastores que eles estão frequentando, então tenho acompanhado alguns aqui fora. E tenho ouvido muito coisas boas, sabe? Que estão firmes, que estão buscando. Inclusive aqui daí tá o Galina, né? Que eu não sei como que ele está frequentando, mas eu acredito que o Five já fez uma diferença muito grande na vida dele, pelo que ele tem me contado. E, e eu não sei se ele está indo na igreja, mas eu acredito que ele está bem melhor, saiu muito melhor do que se não tivesse tido o treinamento, né? Esse alcance aí. Em nome aí do Five, né, eu acho que eu posso falar, aí o Everton me corrige se eu estiver errado, nos colocamos à disposição também para poder receber e ajudar no acompanhamento pós-saída, sabe? No discipulado, porque é fácil, né? É fácil, porque a pessoa chega, sai, ganha liberdade, isso que é coisa, né? Quando a pessoa ganha dinheiro ou ganha uma saúde, ou coisa, entra na zona de conforto e esquece de Deus. Então, estamos à disposição. Tá? Alguém quer falar, comentar alguma coisa? Eliane, que está aí acompanhando a Hortência, ou outras pessoas, para a gente já
Parte para os finalmente. Galinha entrou sim aqui, Hortência. Entrou? Galinha entrou, abriu sala durante uma semana e a gente conseguiu ver o coração transformado daquele homem. Ele tem um tempinho aqui, mas acredito que a semente que você planta lá é uma semente, né? E ele nos abençoou muito. Foi uma benção. Saiu direto lá do sistema prisional, lá de onde a Hortência trabalha, e ele é um 5AM agora, né? Você vê que quando as pessoas buscam, elas encontram, né, caminhos, e que continue se trazendo gente aqui para que Deus possa tratar os seus corações, transformá-los, assim como fez com todos nós aqui. Amém. Rayane, Bom dia a todos. A Hortência falou uma coisa que me chamou muita atenção. Aqui que existe, de fato, muitas pessoas livres, mas presas, né? Às vezes, esse impulsionar dela, da gente olhar e falar assim, meu Deus. Hoje mesmo já é a segunda vez. Eu chorei aqui e já chorei quando a gente falou do Davi Pedro no Five. Porque filho, gente, é algo que quem é pai aqui, quem é mãe, sabe o quanto nos desestrutura doente. E a gente vê essa garra e essa mulher com sede para trazer vidas, alma, a gente só entende uma coisa, que é o Senhor que dá a paz a ela. Porque fora disso, nós não somos ninguém, né? A paz que excede todo o entendimento é o Senhor que tem dado a ela, né? Então, assim, a Hortência é um exemplo, a família dela é um exemplo para nós, né? O Cláudio também. E é sobre isso, sabe? O que o Senhor quer de nós é que a gente resgate, que seja uma alma para o Senhor. E olha só o que ela está fazendo. Ela está saqueando, mas com força, o inferno. Imagina, a gente não está falando num sistema prisional onde ela e a Eliane, né, tá aqui, uma Five também, tá num regime semi-aberto, onde, né, já são, aqui a gente fala a PAC, não sei se todo lugar é assim, a PAC, né, não, ela tá mexendo num sistema fechado, onde homens não saem dali para nada, e ela tá levando eles para um lugar para falar do Senhor. Vocês pensam a grandeza que é isso? O quanto essa mulher ela foi apontada o dedo, porque, gente, qualquer lugar de trabalho, as pessoas querem fazer o que tem que ser feito, mas as pessoas não querem fazer além. E isso é fazer além. E isso é enfrentar batalhas que às vezes não são delas ou deles, né, lá, né? Então, assim, o quanto ela está sendo também, aí eu penso, pessoas virando a cara, mas é o que você falou, de fato, queimou no meu coração na hora que você falou. Tem pessoas ali libertas, que são os próprios agentes, os próprios policiais, mas eles também vão ter o encontro com o Senhor. Né? Então, assim, são muitas vidas resgatadas. Não pare, Hortência. Enquanto você cuida dos filhos do Senhor, o Senhor está cuidando do seu filho. Ele está cuidando dos detalhes. E às vezes tem coisas que a gente não entende e nem é para a gente entender. Igual você falou, eu não consigo pegar mais licença. Porque talvez esse movimento ia parar. Se você fica esses 100 dias fora, ele ia parar. E aí o que o Senhor fez? O Senhor colocou o Cláudio ali com o seu filho e deixou você ali para não parar esse resgate. Então, quando você cuida dos seus, o Senhor cuida dos seus. E essa mulher é uma potência, gente. Eu tive o prazer de conhecer ela pessoalmente. E o dia que eu olhei para ela, eu falei assim, Hortência, eu achava que você era uma mulher brava, que falava assim. Ela é um amor e é uma potência na mão do Senhor. Então, glória a Deus pela sua vida. Né? Você sabe o quanto eu te amo, eu amo a sua família, né? Então, assim, o Senhor, Ele está te capacitando, minha irmã, não pare. obrigado, Tayane. E domingo que vem, inclusive, Vinícius Fusanto e Eliane Ferreira vão falar justamente disso, né? O tema é Renunciando o Mundo, Abraçando o Propósito. E foi o que a Hortência fez, né? Abraçou o propósito. Então, olha a responsabilidade, hein, Tayane? Fala com o Vinícius lá, hein? Tá bom? Estaremos juntos. É isso aí. Fala, Fábio, né? Depois vamos partir para os finais.
Bom dia, pessoal. Saudade de vocês. Quanto tempo que eu não entro aqui, né? Hortência, eu nunca te vi na minha vida. É, eu tenho para falar para você. Não vem da minha cabeça, vem do meu coração. E o meu coração é do Senhor. Eu tive lá, eu fiz um tratamento de câncer, T4, no Hodgkin, onde que um médico ateu falou para mim que eu precisava de acreditar em Deus. E quando ele falou comigo, eu entendi perfeitamente o que ele estava falando. Eu não tinha que acreditar no Deus que as pessoas me falavam. Eu tinha que acreditar no Deus que eu sirvo. Davi Pedro. Davi enfrentou Golias e venceu. E Pedro é de quem escreve o nome na rocha. Essa batalha não é sua. Essa batalha é do seu pequeno herói. Só que até outro dia ele só era o seu pequeno herói. Agora ele é nosso herói. E obrigado por ter compartilhado isso com a gente. Porque nós vamos estar aqui aplaudindo a vitória do nosso pequeno herói. Não tenta fugir desse momento. Faça o contrário. Viva ele intensamente. Nós vivemos aqui o tratamento do Lorival, todo mundo junto. Todo mundo torceu por ele, todo mundo chorou com ele. Várias lives que ele fez aqui. Nós sentimos por ele. Só que nós aqui somos cristãos de verdade. Nós vivemos isso com intensidade. Se apaixone pelo processo. Se apaixone ainda mais pela forma de viver do seu filho. Que ele não está doente. Nós estamos no mundo doente. O mundo está doente. Mas quem não quer se adoecer, é só procurar Deus. É só procurar o Senhor. É o que você está fazendo. Vá até o Senhor e coloque tudo o que você tem. Quando Jó foi testado na terra, ele perdeu tudo. E Deus deu tudo para ele em dobro. Menos os filhos. Ele teve os mesmos filhos que foram perdidos dessa terra. E um dia perguntaram para uma pessoa, falando que a Bíblia estava errada. Porque se ele tinha 700 cabras, Deus deu para ele 1.500, 1.400 cabras, os filhos, ele não deu o mesmo número. Aí esse sábio explicou para ele: os nossos filhos não pertencem só à terra. Os nossos filhos, eles continuam sempre sendo a gente, tanto aqui quanto ao lado do Senhor. Então você tem um presente de Deus nas suas mãos, que você tem que cuidar, que você tem que dar amor. E faça todos os tratamentos que os médicos pedirem, assim como eu fiz. Mas isso não é um remédio. O remédio é cada beijo, é cada olhar, é cada carta que você vai escrever para você mesmo a partir de hoje, todos os dias, quando você estiver sentindo alguma coisa. Porque um belo dia você vai olhar para trás e você vai entender por que você escolheu o nome de Davi e Pedro para o nosso herói. Desculpa falar de uma forma tão íntima, mas com certeza daqui a uma semana eu vou esquecer de tudo que eu falei. Mas você não. Você vai levar pro resto da vida. É muito comum quando eu tô lá na minha empresa, chega um carteiro e me entrega uma carta. E ele nunca sabe qual é o teor que tá dentro daquela carta. Tem hora que pelo meu olhar, ele sabe que é uma alegria. Mas tem hora que pelo meu olhar, ele sabe que é uma tristeza. Mas ele não para de entregar as cartas. E ele continua me tratando com muito amor e carinho, como sempre me tratou. Então receba as minhas palavras com muito amor e carinho da sua jornada. E aplaude seu filho, seja lá para levantar e limpar o joelho dele, mas nunca tirei a capacidade de correr. Nunca. Jamais eu quero te comparar você com meu Senhor. Isso é incomparável. Mas ele entregou o principal e único filho dele para viver nessa terra. E foi sacrificado por nós. Você não vai ver Deus chorando em lugar nenhum. Você vai ver Deus amando as pessoas. E Jesus veio aqui para nos ensinar o amor. Tem gente que passa 100 anos aqui nessa terra e não consegue ensinar nada para ninguém. Jesus, com 3 anos,
ensinou para 8 bilhões de pessoas o que é o amor. Apenas ame, por onde você estiver. O lugar onde você trabalha, eu já estive lá. Eu fui lá visitar o Myron, que é um parceiro nosso aqui. É um lugar muito ruim de se viver. Mas se você está lá, você vai fazer do seu lugar o melhor lugar. Porque se um dia eu for convocado para estar no inferno, Hortência, o diabo está perdido comigo, tá? Muito tempo atrás eu temia o diabo. Agora é o diabo que tem que temer a mim. Que não tem nada nessa vida que ele pode tirar de mim. Ele vai fazer eu levar pro time dele. O diabo nos quer no time dele, reclamando, achando ruim, falando mal das pessoas. Mas quando a gente entende qual é o nosso compromisso, ele quer o contrário, ele quer a distância da gente. E se ele me levar pra lá, lá vai ficar confortável pra mim. Porque o tanto que eu vou deixar a vida dele tão ruim, você não tem noção. Que Deus abençoe sua vida grandiosamente. E hoje você tem esse compromisso. Aplaude cada vez mais o nosso herói. Escreva para você entender por que você está passando. E a mensagem que eu tenho para você, que acho que o Lorival passou para você de uma forma muito humilde, a tempestade ela vem, mas ela vai embora. E depois a gente vai falar sobre o dia lindo. E aí o seu compromisso é inspirar outras mães que estão desesperadas, mas que elas têm que apostar 100% no Senhor. Você só tem uma aposta. É 100% no Senhor, na vontade dele, no tempo dele. E não ser egoísta. Porque os planos vêm da mente do homem, mas a vontade, o realizar, sempre será na mão do Senhor. Amém, 5Ms? Forte, hein? Amém. Gostaria de você deixar suas Deus, últimas palavras, te agradecer, comentasse aí o Fagner, o Lorival e o Fagner obrigado por esse dia. dado por Deus agora. Eu não sabia por que eu tinha comprado o caderno ontem. Esse caderno, eu não sabia por que eu tinha comprado. E aí agora ele me fala para escrever os meus dias, né? Escrever os tudo, né? Na verdade. Desses dias que a gente vai estar passando aí. E sobre a carta, Fagner, a Thay, quem estava lá no encontro do Five presencial. Título aí é nosso herói, tá bom? Amém. Quando nós estávamos lá no Five presencial, o Senhor me falava assim para cobrar as cartas que cada uma levou para entregar, que eu ia cobrar. E que a mensagem que cada uma levasse, eu queria. Porque cada uma tinha uma mensagem. Realmente, cada uma tinha uma mensagem. Algumas talvez levaram para casa de volta. Mas a Thay tá aí, eu insistia. Você tem algo para me entregar? Você vê? E eu cobrava, e eu olhava no olho e eu cobrava. E muitas delas me entregaram a mensagem que o Senhor tinha levado elas lá para entregar. E você foi muito usado aqui por Deus. Eu tenho certeza que eu vou assistir novamente toda essa mensagem aqui. E com certeza vai ficar gravado aqui que você colocou. Só não se esqueça que hoje é meu aniversário. Oh, E glória. você é meu presente. Amém. Então, por mais que você possa imaginar que às vezes você não está atuando na vida das pessoas, nós somos presentes na vida das pessoas, assim como Deus nos permite. Parabéns para você. Amém. Parabéns, Fagner. Deus abençoe com muitos e muitos anos de vida aí. E entregue as mensagens, assim como você fez hoje. Todas elas, tá bom? As minhas considerações, Rodrigo, eu quero agradecer. Agradecer esse grupo, esse movimento. Não é um grupo, é um movimento, esse movimento poderoso que foi começado aqui há um tempo já atrás, mas que eu tenho certeza que os resultados, os frutos que o Senhor vai entregar através desse movimento, dessa ferramenta, né, que é o Five, e com certeza o Senhor vai fazer muito, muito através das nossas vidas que estamos aqui para aprender todos os dias. E as mulheres, os homens aí que estão se levantando 5 horas da manhã para ouvir, para falar a mensagem, falar da palavra. Isso não tem como
a gente continuar sendo os mesmos. Tenho certeza que cada um aqui que se levanta, Deus vai usar poderosamente nessa terra. Cada um aqui que se posicionar, que se levantar, que se tornarem, né, filhos de verdade, obedientes, eu tenho certeza que Deus vai usar poderosamente nessa terra. E nós vamos ouvir muito os resultados uns dos outros. Porque o que agrada o coração do Senhor é os resultados que nós viemos tendo no sentido de entrega, entregando nosso coração e servindo a Ele, tá? Então, deixo aqui essas considerações, agradecendo cada um de vocês, cada um que está posicionado aqui, sentando na mesa todos os dias, tá bom? Deus abençoe. Hortência. Hudson, pode falar para nós finalizamos, por gentileza. É a Lante quem fala. Então, bom dia, gente. Eu tive o prazer, né, de conhecer a Hortência, né? Nós tivemos umas experiências muito boas lá naquele encontro e marcou muito a minha vida, né? Ali a gente no barco ali, ela teve uma experiência muito grandiosa ali no barco que marcou muito a minha vida e eu tenho falado disso, né? E ela tem sido um exemplo para nós, para todos nós, né? E o Senhor ele tem me usado também ali. E aí quando ela falou, né, que nós temos o chamado, todos nós temos esse chamado. E o Senhor ele tem me levado a orar pelas pessoas na rua, pelas pessoas que estão ali, homossexual. Gente, é uma experiência assim, que o Senhor tem me dado de falar para essas pessoas travesti, para essas pessoas que não sou eu, é o Espírito Santo. E ali eu fico ali encantada com o que Deus faz, né? E eu creio que o que ela tem passado, o que você tem passado, Hortência, é um propósito do Senhor, né? Então, quando nós entendemos que é o propósito de Deus, a nossa jornada fica mais leve, né? Não é fácil a situação. Mas aí quando a gente sabe, a gente tem a certeza que Deus ele está no barco, né, Hortência? A gente fica tranquila, a gente fica mais em paz, a gente tem a paz que excede todo o entendimento, que é o Senhor. Porque nós temos certeza da nossa identidade. Nós temos certeza que nós somos filhos amados do Senhor. E assim, glória a Deus pela sua vida, viu, Hortência? Que Deus continue te abençoando, honrando. E eu já creio, né, na cura lá do Davi, né? É como nosso amigo Wagner falou aí, né? Que é propósito do Senhor, esse nome forte, né? De corajoso, né? E é isso. E que Deus continue te abençoando aí, em nome de Jesus. Parabéns, Wagner. Que Deus continue te abençoando também. Obrigada, gente. Um abraço. Obrigado, Elaine. Hortência, você pode finalizar com uma oração? Posso sim. Então, feche teus olhos, respira fundo, já agradeça porque você tem um pulmão, você tem vida, você tem saúde. Obrigado, Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo, obrigado, Senhor, por quem o Senhor é nas nossas vidas. Obrigado, Pai, por nos escolher. Senhor, nós estamos aqui, queremos a Tua presença, Senhor, em todo o tempo. Pai, o nosso coração é Teu, a nossa mente, tudo, Senhor, é Teu. Tudo que temos, tudo que somos, Senhor, é Teu. Pai, tudo que fazemos, queremos agradar o Teu coração, Pai. Somos filhos, Senhor, que olha para Ti, Senhor, querendo, Pai, o Teu olhar. Queremos, Pai, ser aprovados cada vez mais por Ti. Queremos, Pai, queremos estar, Senhor, agradando o Teu coração. Senhor, que possamos, Pai, cada vez mais estar dispostos e disponíveis, obedientes, querendo, Senhor, fazer a diferença e levar para as pessoas aquilo que carregamos, que temos, que nos traz alegria. Senhor, que não seja mais sobre nós, nunca mais, mas que seja tudo sobre o Senhor. Senhor, que as pessoas ao olharem para nós, olhem e enxerguem o Senhor. Cada sorriso, cada olhar, Senhor, que reflita, Senhor, a Tua presença. Senhor, que a Tua essência, Senhor, aonde nós pisar. Que a luz, que aonde nós chegar, Senhor, seja uma luz que clareia toda e qualquer escuridão.
Senhor, em qualquer espaço, em qualquer ambiente, qualquer coração, Senhor, que nós acessar, que nós possamos, Pai, ter, Senhor, a Tua presença, que a Tua luz faça, Senhor, qualquer escuridão receber clareza, receber, Senhor, a visão do que é ter uma vida agradável, uma vida plena, uma vida cheia da presença do Senhor. E que nós possamos levar isso para as pessoas, que é o melhor que nós carregamos, é o melhor que nós temos, que é a Tua presença. Nada mais preenche o vazio da alma, nada mais preenche essa vida do que a Tua presença. E isso é que nós temos que levar para os outros, e queremos levar para os outros. Obrigada, Jesus, obrigada por esse tempo, obrigada pelas pessoas, Senhor, que têm permitido, Senhor, fazer um bom trabalho ali. Obrigada, Senhor, por cada momento que temos tido, Senhor, na Tua presença. E obrigado por esse tempo aqui. Obrigado por essas vidas, esses irmãos e irmãs, Senhor, que o Senhor me alcançou para esse tempo. Obrigada, Jesus, por tudo. Obrigada. Amém.